A cabeça tá vindo. E aí, galera, estamos de volta agora com o assunto mitologia, com Lorde A debatendo com Paulo. A gente não tá debatendo, nós estamos entrando em algum acordo, trocando umas ideias. Alguns aspectos da mitologia. Achando o ponto certo para encaixar no assunto. Estávamos discorrendo sobre Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, William Blake, os grandes escritores. Trabalhavam muito bem os pontos mitológicos, arquétipos. Sim, toda a literatura inglesa é impossível de você compreender sem a mitologia grega. Toda a literatura inglesa do período do século XVII ao XIX. Céltica. Inglesa. Inglesa. É impossível você compreender sem conhecimento de mitologia grega. Você falou também dos arquétipos, né? Os arquétipos, né? Outro tema legal. Aquele papo que a gente estava levando do Licaon. Licaon. Isso, né? Era um rei canibal, né? A gente não sabe se ele era, se foi uma punição realmente, se foi uma dádiva. Porque ele era mais lobo que humano. Ele tá falando do deus Nix, da noite. Deusa Nix, a domadora dos homens. Domadora dos homens? Que recebe homens e mulheres. Porque ela te recebe, não importa quem você seja, o que você tenha feito toda noite no seu abraço deletério. Ela é uma dominatrix? Não, ela não. Não. Ela é como se fosse a própria figura da morte, assim, ela não vê diferença. A noite, né? A noite não é só ruim, né? É tipo um noturno, desconhecido. Também, né? A morte em outro aspecto, o Thanatos seria um filho dela, de acordo com uma daquelas muitas cosmogonias, né, que tem lá na Grécia. Entendi. Por exemplo, a morte tem esse aspecto também de abarcar a todos, né? E às vezes ela não é ruim, tipo da minha tia hoje, que a minha tia faleceu hoje. Para ela foi uma libertação da dor. De certa forma, de certa forma, assim, um desapego, os aspectos. Né? Mas como a gente está embarcado nos arquétipos cristãos, na mitologia cristã, que é uma releitura dos mitos pagãos, né? Mal feita. Mal feita, claro. Bem mal feita. Né? Não, na verdade não, digamos que tem adaptações interessantes, adaptações mais menos satisfatórias. O catolicismo surgiu, né, do paganismo. Sim. Foi criado, não lembro o nome da pessoa que criou. Ele nasceu pagão, morreu pagão, mas criou o cristianismo, o catolicismo, que tem um pouco, né, dessa parte de mitologia romana, no caso, né? Um pouco da grega também, porque a grega tem a grega, né, a apostólica. Que na verdade isso aí foi da invasão de Roma e Grécia. E tudo que Roma invadia, eles pegavam um pouco da cultura para eles. Sim, eles abarcavam, eles levavam o Deus dos conquistados para morar em Roma e recebiam o culto desse Deus para fortificar o Império. Assim, né? como existia o Império, me ajuda agora, Paulo, quando invadiu a Germânia, Romano, o Império Germano-Romano. Como que era o nome desse império? Não, mas isso é bem recente. Isso é outra história, isso já é muito tempo depois. Isso é muito recente. É que eu queria só citar uma coisa. Eles pegaram cultura viking também. Império Turo-Germano, Império... Saco do Império Romano Germânico. Isso. Isso é novo, Sim. Isso é muito novo, isso é a Primeira Guerra. Não, antes. Um pouco não, antes. Tem uns séculos ali. Séculos. Espera, uns séculos. Mas tem que pensar que Roma foi a grande metrópole, né? Foi o grande umbigo do mundo, como a gente estava falando antes da gravação, né? O umbigo do tudo mundo acontecia. é o nosso umbigo. Karnak. O umbigo do universo é o nosso umbigo. Nós somos nada, somos tudo. Nós somos um umbigo do mundo. Mas esse umbigo do mundo é também um outro mito, remete a gente a um outro mito também poderosíssimo, né? Que era que lembra a gente a questão do Axis Mundi, o eixo onde a Terra gira. Para os gregos era onde ficava o oráculo de Delfos, né? Onde Apolo matou um dragão imenso que morava lá e esse dragão foi para as profundezas daquele lugar e eles exalavam um gás que colocava as sacerdotisas em êxtase e elas faziam previsões sobre o futuro e influenciava a política de toda a Grécia e do mar Mediterrâneo, né? Era um centro de poder muito forte. Assim como tiveram outros na Índia, na Inglaterra, na Germânia, Uppsala, dos vikings. A própria Constantinopla, o eixo do mundo da Índia político, é Shiva. Né? Mas é um eixo, né? Mais político. Não, né? Na Índia é Shiva. Oi?
O eixo da Índia é Shiva. Olha, eu não posso opinar, eu só conheço Shiva como um deus que quando abre o terceiro olho consome a tudo, né? Eu Isso. conheço, Deus não dá pra mim opinar sobre ele. Pelo que eu pouco entendo, é o centro do universo, Shiva. Pelo que eu pouco entendo. É uma... Bom, mitologia Não, hindu é um tema vasto. terceiro olho de Shiva é o Dharma. Terceira visão, não? Não, eu acho que é o Ahina. O Ahina, o olho da destruição. Que as pessoas temem lá na O Índia. Dharma é do Vishnu. A terceira visão do Vishnal. Não sou a pessoa mais qualificada para eu falar também, sobre hinduísmo. complicado. Mas é Eu mitologia, aprecio, uma coisa- mas Vamos não sou voltar um qualificado. pouco, vamos voltar ao mito, vamos voltar o ao mito em mito, si. mito. O mito. Eu acho que é legal a gente contar sempre que as pessoas hoje em dia ouvem a palavra mito e elas... Como mentira. Como mentira, isso. Ah, é um mito, é uma mentira. E não. A verdade é que não é por aí. Um mito é a organização de imagens e narrativas simbólicas, metafóricas, das possibilidades da experiência humana e da realização de dada cultura naquele momento. Essa explicação é dada pelo mitógrafo norte-americano Joseph Campbell, De que época? que influenciou agora, do século XX. Aham. O Joseph Campbell, inclusive, influenciou toda a criação do Star Wars, né, o Guerra nas Estrelas, Que também é um mito. que também conta o monomito ou a jornada do herói, que é uma jornada fantástica que fala muito sobre a vida das pessoas. E aliás, só uma curiosidade. Você sabe que nos Estados Unidos já existem seitas Jedi? Seita? Seitas Jedi. O cara fala, minha religião é Jedi. Forte, hein? Nossa, mas é uma coisa que Nos é Estados uma Unidos é qualquer fantasia coisa. Nos baseada Estados Unidos numa tudo pequena mundo vira escola, ídolo, né? né? É qualquer coisa. E virou É uma qualquer coisa, daqui a pouco é uma qualquer religião. Ídolos, ídolos. É uma tudo vira religião. ídolo. É, virou uma religião. Jedi virou uma religião Nossa. lá nos Estados Unidos. Aí é uma coisa de modismo, bobagem, talvez assim. Você pegar uma coisa lá Você atrás acha uma e entender- bobagem? É porque O assim. cristianismo já foi bobagem também. Também. Tá, mas. Não é. Pensa bem. Jedi Particularmente É uma coisa de filme baseado em uma história antiga. E o cristianismo foi baseado em literatura. Bom, vocês conhecem, tem uma explicação ótima, né, que eu costumo dar em alguns cursos, em algumas conferências, né, que o pessoal, as pessoas tendem a tomar a mitologia como a religião dos outros. É verdade. É. Nunca como a Mitologia é nossa. sempre a religião dos Edir outros. Nunca como a nossa. Edir E Macedo. tem mais. Religião não passa de um senso comum ou uma opinião popular vulgar de uma mitologia. É verdade. É um outro trocadilho verdade. muito famigerado que a gente sempre faz. Edir Macedo é Deus. Isso Edir é uma Macedo é Deus? metáfora. Isso é uma metáfora. É. Todo mito é uma metáfora. Uhum. Todo mito é uma metáfora. Pra quem não entende o que tá sendo, o que seria uma metáfora? Pra quem é um pouco ignorante nisso. Você tem um amigo chamado João. Seu amigo João corre muito rápido. Você pode dizer que Ele voa. João corre como um coelho. Isso vento. não é uma metáfora, isso é uma mentira. Uma mentira. Mas você pode dizer que João é um coelho. Isso é uma metáfora. É uma metáfora. Uhum. Essa é uma metáfora. Então todo mito versa sobre uma metáfora. E o ponto mais importante é que as pessoas hoje em dia elas tendem a tratar essa metáfora dos mitos como um fato. E um mito ou uma metáfora não são um fato. Um mito não é um fato histórico, é um relato, é uma descrição que a gente pode chamar, uma expressão de uma vivência interior, Eu tenho de um copo uma aqui. vivência inspirada, de uma vivência inspirada de uma pessoa. Isso. Um mito não pode ser interpretado sob um invólucro histórico. Um mito é um núcleo espiritual vivo que se perpetua desde o começo dos tempos, ou melhor, desde o começo da raça humana. Você tem milhares de mitos. Os mais conhecidos são chamados de monomitos. Como são os monomitos? Um deles, o mais famoso, é a Jornada do Herói. Jornada O do Joseph Herói. Campbell fala, e quem assistiu Guerra nas Estrelas, as duas trilogias, tem uma noção bem clara. É o cara que é o destinado a fazer uma grande coisa, cai no meio do caminho, é corrompido pelo mal. A Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero é um monomito. Isso, é a Jornada muito do bem Herói. lembrado. Só que a gente tem outros dois também muito legais. Um deles... Gilgamesh. Gilgamesh, a Jornada do Herói, inclusive é um dos primeiros grandes mitos escritos, né, da raça humana. É uma história belíssima, que já tem até disponível, a pessoa acha na internet. Você acha ali até a base moral do cristianismo. Repete o nome lentamente para que a pessoa possa procurar. Aí, pô, Enuma é. Elish, ou Gilgamesh. É isso, né? Isso. E tem a Odisseia do Homero, que também é belíssima. Belíssimo. Uhum.
E tem, né? Essa é a jornada do herói, mas você tem outros 2 monomitos que estão em todas as culturas da Terra, assim como a jornada do herói. Quais? Um deles é o rapto da donzela, que em geral conta a origem do inverno. Do inverno? Quando a deusa da primavera é raptada pelo senhor do submundo, levada para as profundezas, a mãe dela, que é a própria Terra, começa a se entristecer e vaga pelo mundo à procura da filha. E quando a deusa da terra se entristece, a comida acaba, o calor da terra acaba, a neve cobre tudo e todos vão morrer se alguém não descer até o submundo e trazer de volta essa donzela. Ah, sim. Né? Assim como é a Bela Adormecida. Não? Não, eu não iria tão longe, assim, a Bela Adormecida já está no conto de fada. O É um conto de fada que é pra criança. Sim, mas os mitos também eram contados assim. No entanto, o conto de fada geralmente é um mito um mito quebrado, separado de um rito. É um folclore. Eu acho uma que é historinha adaptação pra criança. Não. Não? É uma partilha, porque todo mito anda acompanhado de um rito. Não existe mito sem rito. Certo. Mito sem rito é folclore, é boato. Boato. Rito sem mito é jogo, é brincadeira. Fofoca. Lúdico. Sim, isso no caso do folclore. Assim como é a O tábua rito de sem- Ouija. Aí já é uma outra história aí. Quem não sabe usar é um rito sem mito. Pensa no jogo de cartas, no jogo de baralho. Pouco. Usado como oráculo. Pô, Magic. Magic. É um jogo. É um jogo. De cartas. De é estratégia. Lúdico. Sim, mas é um aspecto, é um jogo lúdico. Sim. Por exemplo, já o tarô seria uma tentativa de juntar o mito ao rito. Já seria uma outra função. O Magic seria o quê? Seria um jogo, uma brincadeira, um jogo lúdico de Um estratégia. rito sem mito. Exato. Isso. Não, rito sem Já o mito. tarô- Rito sem mito. Perfeito. Lúdico. Já o tarô é um mito alinhavado com um rito. Ou que pelo menos ainda Que o tem pessoal um processo. tenta fazer essa relação, né? tem um processo com todo de respeito às preparação. minhas amigas e amigos tarólogos. Que o tarô em si ele tem um processo de preparação para leitura, né, onde que a pessoa vai ler de acordo com o que sai ali, ou seja, o ritual. Ela se concentra, ela reza para as entidades que vêm ali, que trabalham em cima Mas da esse carta. é um aspecto da interpretação de tarô. Você tem que lembrar que cada carta de um baralho de tarô Tem quem sabe extremamente ler. desenhada, tem um código simbólico que a pessoa precisa aprender a interpretar, decifrar e ainda como essa carta reage quando você joga ela numa determinada casa em cima da mesa. Isso diferencia a taróloga da charlatã. Porque isso é uma codificação, a carta em si, quando Sim, vem a carta naquela tem um sequência. código. É. Tem um código para ser interpretado como qualquer obra de arte, como qualquer outra obra de Inclusive, arte. posso fazer uma homenagem? A minha avó era taróloga. Dona Anitta era taróloga. De verdade, muitas pessoas ela ajudou. Bom, Muitas pessoas. Dona Anitta, mais uma homenagem pra senhora. Espero que você reze aí, de onde você estiver, por mim, hein? Não esqueço de você nunca. muita luz, calor e conhecimento. Muito obrigado, Lorde. Então, né, a gente volta agora pro mito, né, que o mito era esse, o mito é o abecedário, é onde você aprende esse código. Quando você estuda mitologia e aprende sobre os mitos, você aprende a decifrar esse código das cartas de tarô, da pintura renascentista, das catedrais e de muitas outras coisas que você vê no cotidiano, que você experimenta no cotidiano. Até tem uma coisa muito engraçada, né? As pessoas que tratam o mito como mentira, elas veem a religião, não importa qual ela seja, elas veem o fiel religioso Como um cara fanático. que, não, como um cara que não sabe que é uma metáfora e interpreta todo o códice da religião dele, todos os mitos dele, como fatos históricos. Fanático. Sim, é o fanatismo. Já, ao contrário, o ateu acaba se tornando o cara que trata o mito como uma mentira. Para ele, as metáforas religiosas não são fatos. Não são fatos históricos, então não tem validade nenhuma. Os dois Ou lados seja, estão errados. ignorante. Sim, os dois lados esquecem que o mito é uma metáfora e versa sobre essa experiência espiritual de cada pessoa. E o mito é curioso, porque ele tem algumas funções, né? Uma delas é alinhavar a consciência ao grande mistério, ao desconhecido da vida, né? Ao desconhecido, ao aquilo que você nunca sabe o que vai acontecer quando você sai da sua cama, ou às vezes mesmo antes disso. Um outro ponto interessante é que o mito vem para despertar em você seu senso de deslumbramento, de você se extasiar com a arte, com a vida. Patoso, o espanto. Patoso, o espanto. Te trazer a fascinação do novo, para te tirar
da apatia, do conformismo. O Jim Morrison fazia muito isso. Puta, Jim Morrison era fantástico. Me explica um pouco do Jim Morrison, porque eu assisti o filme, deu tanto sono que eu dormi na metade. Herege! Herege! Satânico. Não, herege. Herege. Não desonre o último Adversário. filho de Dionísio da Terra. Adversário. Me explica. Satânico na palavra. Mas não ignorante, porque eu estou querendo saber. Me explica um pouco de Jim Morrison. O Jim Morrison foi um grande poeta, né? Um grande poeta, um grande músico. Meu, o cara tinha um pensamento xamânico, tinha uma visão das coisas muito à frente do tempo que ele viveu. E a gente experimenta isso quando a gente ouve a música do The Doors, né? Quando a gente vê sobre a vida dele. People Were Strange, que foi regravada pro filme Lost Boys, pelo Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen. E toca logo naquele comecinho do filme, quando os People irmãos... stranger, when a stranger, faces look ugly, waiting alone. Puta, fantástico, meu, a gente foi lembrar disso. Meu, é uma coisa incrível, né? Então, agora você Tem muitas outras funções esqueceu do de me mito. explicar o filme. Bom, aí você assiste o filme novamente e você pensa que é a visão de um poeta. Ai! É a visão de um poeta. Essa doeu. É uma visão lírica onde ele faz um recorte de muitos mitos. A gente usou muito de Morrison para um vídeo aqui que chama Anormalidade e Normalidade. A gente usou muito o Jim Morrison por causa desta música. Pessoas são estranhas quando você é estranho. Sim. Então vocês assistam aí embaixo Anormalidade e Normalidade, que vocês vão saber do que nós estamos falando. Mitologia, né, é sempre a religião do outro. E a religião do outro é sempre uma mitologia mal explicada, né? Isso. Para finalizar, Paulo, sua última palavra. Último, você está condenando ele à morte? Não, última palavra. do programa, né? A gente voltou pro tema do programa anterior. Então, é que porque esse já está encerrando. Estamos no final. que Estamos no pena. final. Minha palavra Pronto, tá dito. Tá dito? Entenderam? Eu entendi. Você entendeu? Não, que eu sou uma anta, mas tudo bem, tá E valendo. você? Um suspiro às vezes expressa muito mais que 1000 palavras. Verdade. Podemos encerrar? Qual o próximo tema do próximo programa? Vamos ver depois. Vamos encerrar com um entrosamento de tambor com violão. Mas é um bom momento pra gente pensar, aproveitando esse tempo pra ficar vago, pra música, instrumental, pensar um tema bom, né, pro próximo. Depois a gente pensa em outro tema. Vamos curtir o xamanismo. Fiquem agora com as batidas conjuntas de Lorde A e Paulo. Aproveitem.
E é isso aí, galera. Esperamos que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Assim como... Eu também gostei, assunto interessante, coisas que eu não conhecia. Pra Assim mim, como... culturalmente é excelente. Ordiá. Foi bem interessante, foi uma experiência legal. Trazer um pouco, conversar, compartilhar um pouco com vocês. Foi ótimo sobre estar isso. aqui. Foi ótimo estar aqui e estar com vocês aí. Até a próxima. E fiquem com aquele que vocês acreditam. Ou aquela. Ou aquela. Exatamente. Tchau. Tchau.